Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Glauber Pereira. Ele é branco, tem cabelos castanhos curtos, usa relógio e aliança. Veste camisa de mangas compridas. Ele está sentado, à sua frente um birô. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. No canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, estudantes! Sou o professor Glauber Pereira, do curso de Administração, na disciplina de Economia e Mercados. Hoje falaremos a importância da economia para as organizações. E o que é economia? Para Benzago, a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos limitados para satisfazer as necessidades humanas ilimitadas. E o que é que Benzago fala? Benzago fala que os recursos naturais que encontramos no mundo, eles são escassos. Não dá para todos, ou seja, são recursos limitados para nossas necessidades ilimitadas. Os humanos têm as necessidades ilimitadas. A história da economia começa na Grécia Antiga, né? A economia, naquela época, ela era uma política, era uma filosofia, mas não era científica, né? Nessa época aí da Grécia Antiga, da Idade Média e do mercantilismo. Na Idade Média, podemos destacar Tomás de Aquino, né? Que ele dizia que todo preço tem que ser justo. Ou seja, ele não gostava dos vendedores na época que atribuía preço pelas necessidades, pelas altas demandas, ou seja, todo preço tem que ser justo. No mercantilismo, nós podemos destacar as grandes navegações, onde grandes navegadores trafegavam com grandes quantidades de ouro, né? A monarquia, grandes coroas e brigavam pelas riquezas da época, né? As navegações para a Ásia, para a Oceania, para a Europa, todas essas navegações traziam grandes riquezas para o mundo, né? Adam Smith, esse é o pai da economia científica, né? A partir da publicação da Riqueza das Nações, em 1776, é que se considera a economia científica, né? Adam Smith dizia que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que você garante seu jantar. O que é que Adam Smith quer dizer? Que você por si mesmo depende do seu trabalho para que faça a sustentação da sua família e, consequentemente, haja economia na sociedade. A lei da escassez de recursos, né? Nossas necessidades são ilimitadas, mas os recursos naturais são limitados, ou seja, nem tudo que a gente encontra no mundo são ilimitados. Então, a escassez de recursos diz isso, é o seguinte, né? E também nem todos os recursos que tem no mundo, né, são escassos. A gente só atribui a escassez para aquilo que a gente tem a demanda, ou seja, o humano precisa demandar de qualquer recurso no mundo para que seja escasso. Exemplo de algum recurso natural que tenha um quilo, um exemplo, no mundo. Se não houver demanda, aquele recurso não é atribuído e nem raro, nem escasso. Tipos de bens econômicos. Os bens de consumo são aqueles bens consumidos pelos nós, indivíduos, nós, a família, né? São como pão, vestuário, são os bens de consumo. Bens de produção são aqueles bens que são feitos para fazer os bens de consumo, ou seja, o maquinário de uma indústria. E bens intermediários são aqueles bens, né, uma matéria-prima, por exemplo, que são feitos para fazer outros bens materiais, que é exemplo do alumínio, exemplo da borracha. Esses são os bens econômicos. Custo de oportunidade, né? Na natureza, nós vimos agora que todos os recursos são limitados, né? Então, o custo de oportunidade se dá pelas escolhas,
as escolhas das famílias, as escolhas dos indivíduos, as escolhas do governo. Então, aquela escolha que você faz em detrimento da outra é tal custo de oportunidade, né? Imagine uma fábrica de móveis que produzia 20 cadeiras por mês no mercado que absorvia totalmente esta produção. Diante de uma oportunidade de negócio, essa fábrica resolveu iniciar a produção de um novo produto, mesas. Ou seja, ela fabricava cadeira, agora vai fabricar mesas, certo? Porém, ao alocar recursos para tal, descobriu que terá de deixar de produzir 2 cadeiras para alimentar a demanda de 2 mesas. O custo de oportunidade está no valor perdido da venda das 2 cadeiras que deixaram de ser fabricadas. Ou seja, ela fez a escolha de deixar de fabricar 2 cadeiras para fabricar mesa e o custo de oportunidade está aí, né? É uma escolha, ou seja, ela teve uma decisão em detrimento da outra. Isso se chama custo de oportunidade. No centro da tela, um gráfico de linha. Na linha vertical, temos os seguintes nomes de cima para baixo: toneladas, farinha, 10.000, 5.000 e 1.000. Na linha horizontal, da esquerda para a direita, temos 5.000, 10.000, 20.000, açúcar e toneladas. Curva de possibilidade de produção. Vamos aqui olhar aqui a esse gráfico, né? Esse gráfico diz para a gente que aqui é uma empresa que produz 2 produtos, né? A curva de possibilidade nos possibilita fazer a comparação com esses 2 produtos, né? Essa empresa, ela tem um terreno, certo? No qual ela planta farinha, ela planta açúcar, perdão, ela produz açúcar e produz farinha. Esse terreno, essa fábrica, né, a planta dela de produção fabrica esses 2 produtos. Então, a gente vai fazer a possibilidade de produção, do qual a gente vai escolher, né, a possibilidade do qual vai ser a mais rentável. Então, vamos lá, fazer a comparação. A cada 1.000 quilos, né, em toneladas, a cada 1.000 toneladas de farinha, teremos 20.000 toneladas de açúcar. A cada 5.000 toneladas de farinha, nós teremos 10.000 toneladas de açúcar. A cada 10.000 toneladas de farinha, teremos 5.000 de açúcar. Ou seja, a possibilidade de produção, a escolha, a oportunidade que a gente está vendo aqui seria para o açúcar. Então, a possibilidade de produção em termos de comparabilidade e de produção que a gente vai ter entre o açúcar e a farinha, a oportunidade é que a gente vai ter para o açúcar. Porque quanto mais se fabrica farinha, menos se fabrica açúcar. Então, quanto mais se fabrica açúcar, menos se fabrica farinha. Então, a possibilidade, a curva que a gente tem em termos circunstanciais, em termos iguais entre farinha e açúcar, estamos vendo aqui que a possibilidade, a oportunidade está no custo da produção para é mais oportuno fabricar açúcar. Bem, estamos chegando ao fim e te encontro lá na próxima unidade. Obrigado.